Olá, meu nome é Fernando Fortes Piccoli, eu sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia e odontologia legal. Estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a odontologia legal como especialidade. O que eu quero passar para vocês é uma ideia de odontologia legal diferente daquelas que a gente tem nos livros. Obviamente vocês vão ter acesso a esses livros e não faz sentido eu me prender a eles aqui. Então o que eu quero passar é uma noção de odontologia legal, como efetivamente ela acontece, como ela é na prática. A odontologia legal ela é uma especialidade odontológica que ela integra a odontologia e alguns aspectos do direito. Alguns aspectos do direito de uma forma mais ampla. Basicamente, em uma parte que é administrativa, numa parte que ela é civil e numa parte que ela é criminal. Como assim? Vou explicar para vocês como que são essas três esferas. A esfera administrativa, basicamente que a gente conhece, que a gente está mais familiarizada, é aquela que envolve o cirurgião-dentista, a relação do cirurgião-dentista com o conselho de classe, ou seja, com o CRO. Em alguns casos também com a administração pública, para aqueles que vão se dedicar às carreiras públicas, e também com alguns planos de saúde, por exemplo, aqueles que vão atender por plano de saúde. Então essa esfera é a esfera administrativa. Qual a função do especialista em odontologia legal, ou o que esse especialista ele tem de diferencial para atuar nessa esfera? Ele tem conhecimento a respeito, mais conhecimento com relação à legislação e também a questões específicas dessa administração. Por exemplo, ele tem um estudo mais aprofundado do Código de Ética Odontológica, de forma que ele pode auxiliar o profissional nessas demandas, se já existe algum procedimento dentro do conselho de classe, e também para evitar que esses procedimentos eles sejam iniciados. Ou seja, o especialista em odontologia legal ele tem maior conhecimento para orientar, por exemplo, aquele proprietário de clínica para que as condutas deles estejam adequadas com relação às normas éticas da categoria e, consequentemente, dele ser demandado, dele sofrer alguma sanção administrativa, por exemplo. Na esfera civil, basicamente, o que o especialista em odontologia legal vai trabalhar são em dois aspectos, na verdade três. Um que é civil e administrativo, que é na prevenção também de demandas cíveis, de processos na justiça, envolvendo, na maior parte das vezes, insatisfação de pacientes com tratamentos odontológicos. Então, a primeira área que o especialista pode trabalhar é evitando que esses processos aconteçam por meio de adoção de condutas administrativas dentro da clínica odontológica. Por exemplo, que o profissional ele elabore um contrato de prestação de serviço odontológico, que um correto TCLE seja elaborado, que é um termo de consentimento livre e esclarecido, seja elaborado, com a finalidade, além de cumprir obrigações éticas, também dificultar eventuais processos cíveis. Então essa é a primeira etapa que o profissional pode atuar. Uma segunda etapa que é atuando como assistente técnico. O que o assistente técnico faz? Diante de uma eventual demanda, ou seja, de um processo civil, e quando a gente fala de processo civil, a gente fala em ressarcimento por algum dano alegado, seja ele um dano material, ou um dano moral, um dano imaterial, ou dano estético, são aqueles que são mais envolvidos com relação à odontologia. O profissional o que se dedica à odontologia legal, ele tem maior qualificação no sentido de orientar o profissional com relação à realização de perícias ou como discutir os aspectos técnicos da odontologia dentro do processo civil. Por exemplo, vamos supor que tem um paciente que está insatisfeito com relação a um tratamento ortodôntico que foi realizado por um cirurgião dentista. Esse cirurgião dentista, ele tem conhecimento técnico sobre ortodontia, mas ele não sabe como colocar isso ou como mostrar para o juiz que a conduta que ele teve técnica era adequada para aquele caso, ou seja, que ele não tem por que pagar uma indenização para o paciente. Então, nesses casos, ele vai contratar um profissional, um odontologista, para que ele possa ajudar na defesa, ou geralmente na defesa desse colega. Uma outra atuação dentro do processo civil
é por meio de perito judicial. Então, o profissional de odontologia legal, ele estuda, ele tem maior qualificação específica para atuar como perito judicial. O que é o perito judicial? Quando existe um processo civil e o juiz ele não se julga apto para definir quem está com a razão, se o paciente ou se o profissional, porque aquele assunto é muito técnico, ou seja, é muito relacionado à odontologia, ele vai nomear um auxiliar. Então, dentro do processo, ele vai nomear um cirurgião dentista. O entendimento é que o profissional da área de odontologia legal é aquele que se dedica mais a isso. Então, da mesma forma, apesar de não haver reserva de mercado, da mesma forma que o implantodontista tem maior conhecimento em tese, conhecimento na hora de fazer um implante, o profissional da área de odontologia legal ele tem maior conhecimento na hora de fazer perícia também. Então vai nomear um profissional para que ele faça uma perícia e avalie ali quem efetivamente está com a razão. Então essa é uma outra atuação. Essas atuações são na área civil. Há uma possibilidade de atuação também na área criminal. Como que essa atuação na área criminal ela acontece? Quase que, como regra, diante de concurso público. Existe um cargo que é o de perito oficial. Na verdade, são 3 cargos que fazem parte desse rol, dessa função, que são os cargos de perito criminal, de perito odontologista e perito médico legista. Então, o profissional da área ele vai atuar mediante concurso público. Ele vai fazer um concurso público e atuar como perito odontologista. Essa é a carreira exclusiva dos profissionais de odontologia. Ele precisa necessariamente ser especialista em odontologia legal? Não. Mas da mesma forma, como acontece com as outras especialidades, como eu citei, o especialista em odontologia legal ele vai ter maior conhecimento técnico com relação àquela área específica. E, consequentemente, diante do concurso, ele vai ter maior possibilidade de ser aprovado e no desempenho da função também ele vai ter mais facilidade e maior qualificação. O que o perito odontologista ele vai trabalhar com o quê? Basicamente, ele vai trabalhar com a traumatologia, com a avaliação de lesões envolvendo o sistema crâniofacial, né? E também com identificação humana. Basicamente, a identificação humana de cadáveres putrefeitos, esqueletizados ou carbonizados. A identificação por meio da arcada dentária. Então, esse é um panorama básico da especialidade. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu estou à disposição.